O GRESG apresenta Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos juntos aprender sobre a obra A Gênese, de Allan Kardec, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o estudo número 2 do livro A Gênese, capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar estudando juntos este livro grandioso que o senhor Allan Kardec nos trouxe. Então, hoje nós vamos estudar aqui, olha, a Gênese, estudo 2, tá? É Caracteres da Revelação Espírita, capítulo 1, itens 13 a 24. Nós tivemos que fazer essa divisão, né, para ficar mais assim um tempo bom da gente conversar um pouco. Então vamos iniciar aqui, olha. No item 13, Allan Kardec diz o seguinte: por sua natureza, a revelação espírita tem um duplo caráter. Ela tem, ao mesmo tempo, da revelação divina e da revelação científica. Eu preciso falar isso com você. Porque nós somos defrontados, né, várias vezes aí, com relação ao espiritismo. Então, é bom a gente saber. A doutrina espírita tem dois aspectos de revelação, que é o divino e o científico. Então, o que a doutrina espírita faz? Ela une, né, a ciência aos poderes superiores da divindade. Como ela faz isso? Analisando o entorno disso. Então, olha que interessante, esse caráter de revelação divina e científica. Porque há que se respeitar o que a ciência faz, há que se respeitar as propostas, né, da divindade. Então, ela faz a união dessas duas propostas. Aí, continuando, olha, tem da primeira no que sua chegada é providencial, e não o resultado da iniciativa de um plano premeditado do homem, que os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por eles próprios o que lhes importa conhecer atualmente, e que são maduros para compreendê-los. Então, a gente já falou sobre isso, né, no nosso estudo número 1, que houve um tempo de maturação da psique humana, da consciência humana, para que se chegasse à doutrina espírita. Então, ela chega com toda essa possibilidade pungente e precisava encontrar o campo adequado. Então, chegou o tempo adequado, né? Então, vai explicar para o homem as coisas que esse homem ignorava, e ignora ainda, muitos, né? E trazer um novo avanço. Vejam que vocês, a importância da doutrina espírita para o mundo, mais particularmente para o nosso mundo interior. Você concorda, meu amigo, minha amiga? Ainda no item 13, né, obtém da segunda do que este ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas que é dado a todos pela mesma via, que aqueles que o transmitem e aqueles que o recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, que não fazem nenhuma abnegação do seu julgamento ou do seu livre-arbítrio, que o controle e não lhe é nunca interditado, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, que a doutrina nunca foi ditada em todos os pedaços, nem posta a crença cega, que ela é deduzida pelo trabalho dos homens, da observação dos fatos que os espíritos põem sob seus olhos e das instruções que eles dão. Instruções
que estuda, comenta, compara e do qual tira ele mesmo as consequências das aplicações. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que a fonte é divina, que a iniciativa coube aos espíritos e que a elaboração é o resultado do trabalho do homem. Então vamos observar que Allan Kardec coloca assim, olha, a doutrina espírita não é imposta a você. Não é uma revelação que você tem que aceitar goela abaixo como dogma. Não é isso. Você deve questionar, você deve pesquisar. A doutrina espírita abre em sua casa e no seu coração, na sua mente, um laboratório de pesquisas. Então, você leu uma coisa de um livro espírita, leu uma coisa de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, né, da Dona Ivone. Você leu isso, li. Agora, eu posso confirmar, eu vou procurar, vou pesquisar. É assim que é a doutrina espírita. Às vezes, sabe, meu amigo, minha amiga, preciso dizer isso para você, porque isso chega até nós. Às vezes você está lendo um livro espírita e a gente fala assim, quer ver? Ah, mas a ciência não diz isso. A ciência está falando outra coisa. Tranquiliza teu coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes a ciência vai modificar, e quase sempre modifica seus conceitos. Nós vamos estudar aqui na Gênese um fato que nós fomos questionados pela ciência. E nós vamos mostrar para vocês, deixa eu chegar, né, nesse momento, que eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu. Na verdade, o questionador estava errado, a doutrina estava certa. E aparentemente ele estava certo. Então, se chegar alguma coisa que você fala assim, nossa, mas a ciência não está dizendo isso, cuidado, porque a ciência está avançando. E a doutrina espírita já veio com os avanços, ela foi construída por espíritos muito sábios. Não perfeitos, mas muito sábios. Então, cuidado se isso chegar até você, tá bom? Então, vamos continuando as nossas reflexões aqui, né? Então, veja bem, agora no item 14, como meio de elaboração, o espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas, ou seja, que aplica a metodologia experimental, fatos de uma ordem nova, apresenta o que não pode se explicar pelas leis conhecidas. Ele as observa, as compara, as analisa e dá efeitos, né? Remontando aos casos, chega a lei que os rege, depois deduz as consequências e procura as aplicações úteis. Então é isso. Toda a dinâmica espírita, ela é assim, é essa busca de você reunir verdades. Sabe? Por isso que ela é uma doutrina de pesquisa. Por isso que Allan Kardec nos coloca que nós temos que pesquisar. Porque minha pesquisa, a sua pesquisa, é que vai dar sentido ao que está escrito lá nos livros. Eu não sei se nós vamos modificar. Aliás, isso é uma coisa bem séria, né? Que tem pessoas que querem modificar o texto espírita. Mas não vemos essa necessidade. O que nós temos é que entender o texto espírita. Porque, meu amigo, são 168 anos que a doutrina chegou para nós. Ela chegou no meio de efervescência científica. Você vê que da metade do século XIX até agora, só a ciência, né? As pessoas estão falando, pesquisando, não é isso. E ninguém contestou do espiritismo até agora. Então, é preciso tomar cuidado, tá? Para a gente não cometer injustiça, vou dizer conosco mesmo. Porque com a doutrina, isso não vai adiantar, né? Bom, ela não estabelece nenhuma teoria preconcebida. Assim, ela não tem se apresentado como hipótese, nem a existência de intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação. Nenhum dos princípios da doutrina conclui pela existência dos espíritos, já que essa existência é resultado da evidência de observação dos fatos. E assim, dos outros princípios, não são, pois, os fatos que vieram depois da ação confirmar a teoria, mas a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Então, o Allan Kardec, o tempo todo, ele vai colocar essa questão
da análise, da pureza da doutrina espírita por causa da análise. No item 17 da introdução do estudo ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer isso, né? Que muitas vezes a pessoa acha que o Espiritismo é apenas e grandemente, né, o estudo e a prática da mediunidade. Não, isso é importante, isso é necessário, mas também tem a filosofia e tem a ciência. Então veja que o senhor Allan Kardec, ele, o tempo todo, ele chama as pessoas para essas reflexões. Então isso aí não é uma imaginação, é um fato de observação, é a conclusão de observações. Então nós que estamos aqui no Espiritismo precisamos compreender isso. Nós estamos numa doutrina toda ela criada, idealizada por mentes superiores, tanto de encarnados, dos desencarnados, quanto de encarnados, o senhor Allan Kardec e os seus auxiliares, que eram pessoas muito inteligentes. Então era preciso entender isso, que a doutrina espírita não é algo de brincadeira. Que muitas vezes as pessoas confundem espiritismo com manifestações mediúnicas que ocorrem em outros eventos, em outros segmentos. Aí. Então, o espiritismo é isso. A pessoa que busca espiritismo para pedir coisas que não dizem respeito à ética e à moral, não vai acontecer nada lá, não é lugar para isso. Lá é lugar para estudo. Como diz Kardec, como diz Emmanuel, o Centro Espírita é a Universidade da Alma. Tá? E agora, no item 15, ele vai dizer, se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, e que seguramente ninguém teria suposto. É daqueles espíritos que não se creem mortos. E bem, os espíritos superiores que o conhecem perfeitamente nunca estão vindos dizer por antecipação. Há espíritos que creem ainda viver na vida terrestre, que conservam seus gostos, seus hábitos, seus instintos. Mas eles têm provocado a manifestação de espíritos desta categoria para nos fazê-los observar. Tendo, pois, visto incertos sobre seu estudo, ou afirmando que eles estariam ainda neste mundo e querendo vagar em suas ocupações ordinárias do exemplo, conclui-se a regra. Olha que interessante, né? Então, Kardec diz, olha, os espíritos não vêm aqui falar que existe isso no mundo espiritual. Eles trazem os espíritos aqui, que estão vivendo isso, que ainda não se desligaram do mundo físico e deixam eles comunicar, para que a gente observe, para que a doutrina tenha elementos de observação. Então, é uma diferença muito grande de eu teorizar e eu praticar. Então, ele diz assim, olha, existe esse tipo de espírito no mundo espiritual. Ok. Eu vou trazer um deles para você ver como é que é. Gente, isso é fantástico. Isso é ser amigo, seguidor da verdade. Você concorda? Pensa nisso aí. Tá? Ainda no item 15, ele vai dizer, a multiplicidade de fatos análogos provou que esta jornada seria uma exceção, mas uma das fases da vida espiritual, ela permitiu que se estudassem todas as variedades de causa dessa singular ilusão, de reconhecer que esta situação é, sobretudo, a própria dos espíritos pouco avançados moralmente e que ela é particular a certos gêneros de morte que não temporária, mas podem durar dias, meses e anos. É essa situação dos espíritos que chegam no mundo espiritual e não sabem que desencarnaram ou não aceitam a desencarnação. Por quê? Porque nós estamos vindo, minha gente, de um passado muito longo, como seres encarnados, desencarnados, encarnados, desencarnados, e a mente, às vezes, ela não sabe identificar onde nós estamos, porque o inconsciente é atemporal. Então, o inconsciente não tem tempo. Ele vive como se fosse o eterno presente, que é o nosso projeto do futuro, viver o eterno presente. Mas há esses intertícios, né? Encarnações, desencarnações, encarnações, e aí o espírito, ele acha que está vivendo ainda no corpo físico depois de uma desencarnação. Olha, isso é um projeto novo para a humanidade
Isso é uma informação novíssima para a humanidade e que poucos sabem disso. Poucos estudam, analisam isso. E aí aquela pessoa que é um ser muito ente querido, muito grande da família, desencarna, aí a pessoa fica grudada nele. Muitas vezes impedindo que ele avance. E achando que ele já virou um anjo, né, que vai ajudar a família toda. Então, a doutrina espírita coloca a realidade. Não é isso. Nós vamos para o mundo espiritual de conformidade como nós vivemos aqui. E chegando no mundo espiritual, é bom que a gente entenda, eu estou no mundo espiritual, agora eu não estou mais encarnado. Isso é importante a gente saber, porque a desencarnação ela pode ocorrer a qualquer momento conosco. E a gente não ficar naquela ilusão de que eu estou encarnado ainda. Tá? Olha, guarde isso para você, que isso é muito importante. Eu guardo isso para mim. Olha, é assim que nasce a teoria da observação. O mesmo acontecendo com todos os outros princípios da doutrina. Tudo é observável. Tudo. Isso não é fantástico, meu amigo, minha amiga? A doutrina espírita é pautada pela observação. Sabe? Então, se é uma revelação divina, ela tem que ser pautada pela observação que conclui-se pela verdade. Então, eu vou buscar a observação, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando a consciência, para que ela entenda, para que ela busque nos arcanos que nos circundam, se aquilo é de fato verdade. Então, a doutrina não se esconde em dogmas, ela se coloca à disposição em mesas e bancadas científicas. Eis aí um projeto bem interessante da doutrina espírita. Né? Continuando agora no item 16 do capítulo 1, Revelações, Caracteres da Revelação Espírita, pela mesma forma que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza que regem incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disso resulta que o conhecimento de um não pode completar sem o conhecimento do outro. Gente, isso é lindo demais. Olha o que Kardec coloca. O conhecimento da ciência não pode completar sem o conhecimento do espiritismo. E o conhecimento do espiritismo não pode se completar sem o conhecimento da ciência. O que é mais que as pessoas podem pensar de negativo do espiritismo? Se Allan Kardec nos coloca, nos propõe e nos orienta a essa busca desse conhecimento científico juntamente com o conhecimento espírita. Né? Muito bem. Que a ciência sem espiritismo se encontra impossibilidade de explicar certos fenômenos exclusivamente pelas leis da matéria, e que é por ter feito abstração do princípio espiritual que ela carrega dentro de si numerosos impasses, e que o espiritismo sem a ciência capengaria de apoio e de controle, e poderia se embalar de ilusões. O espiritismo, vindo antes das descobertas científicas, teria sido uma obra abortada, como tudo que vem antes do seu tempo. É sabido, né? Que a ciência se inicia mais ou menos no século XVI, por aí. Com Francis Bacon, né? Começa ali o empirismo, aquela coisa de buscar entender, de buscar conhecer. E então teve que vir a ciência primeiro. Para quê? Para que ela corroborasse o espiritismo. Se o espiritismo viesse antes da ciência, ninguém ia entender nada. Nada. Então, o que ia acontecer? O espiritismo não teria futuro. Então, foi tudo muito bem planejado. Com a ciência já aqui no mundo, o espiritismo pôde trazer as informações. E vai ajudar a ciência a entender as leis divinas. E a ciência vai fortalecer a proposta espírita. Está fortalecendo, não é isso? É assim que o senhor Allan Kardec coloca. No item 17, ele vai dizer: todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional, nascem umas das outras, à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. A astronomia é uma das primeiras que foram cultivadas. Restou nos erros da infância até o momento em que a física veio
revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química nada poderia sem a física, devendo sucedê-la de perto, para que em seguida marcharem em conjunto, apoiando-se uma na outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não são senão advindas das ciências sérias, com a ajuda das luzes trazidas pela física e pela química. A geologia, nascida ontem sem astronomia, a física e a química e todas as outras, têm faltado às suas verdades elementares de vitalidade. Não poderia haver senão depois. Então, o senhor Allan Kardec, nesse texto, ele diz o seguinte: a coisa é muito bem coordenada pelos espíritos superiores na espiritualidade. Então, para que você dê uma informação mais avançada, você tem que trazer a base e a sustentação daquela informação. Então, ele fez um trabalho aqui sobre ciências, né? Então, todas essas ciências, química, física, uma teria que ajudar a outra, né? As demais, a zoologia, a fisiologia, a botânica, a mineralogia, também tinham que ter uma base de sustentação, né? Senão elas não se firmariam. Por exemplo, nós temos lá na Europa, nós tivemos as criações das grandes universidades. Mas para que essas universidades fossem criadas, teve antes de vir Platão, criando a academia, Aristóteles criando o liceu, para que eles pudessem dar sustentação às escolas do futuro. Quando veio o neoplatonismo lá na Europa, a escolástica também na Europa, elas se sustentam lá em Aristóteles e Platão, que são descendentes, sucessores de Sócrates. Você vê que tem toda uma excelência, tem toda uma justa posição e uma formação bem cadenciada para que o conhecimento chegue até nós. Observa isso, estuda isso para você ver. Então, o Espiritismo seguiu a mesma norma. Houve a necessidade das ciências se estabelecerem antes, para que ele pudesse chegar e ter o apoio e a sustentação das ciências. Tá? Bom, no item 18, né, Kardec coloca: a ciência moderna, em razão dos 4 elementos primitivos dos antepassados, né? Terra, fogo, água e ar, né? Nós sabemos, e de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria por si só é inerte, ela não possui nem vida, nem pensamento, nem sentimento. É preciso sua união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas o primeiro a demonstrá-lo pelas provas irrecusáveis, estudou, analisou e se rendeu à ação evidente. Ao elemento material veio juntar o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, eis os 2 princípios das 2 forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel desses 2 elementos, explica-se sem dificuldade uma quantidade de fatos até então inexplicáveis. Kardec estava vivendo numa época de muito materialismo, né? Quando Newton começa a fazer os estudos dele lá da gravidade e dos elementos gerais, né? As coisas vão tendendo para o materialismo. O homem começa a ficar encantado com a matéria, que ele começa a estudar e dissecar. Aquilo que Demócrito, Leucipo falaram lá no passado, que o átomo é a menor parte, né, indivisível da matéria. Então, eles foram procurar esse átomo e foram ver como é que formam essas moléculas, né, para formar a matéria. E eles começaram a ficar encantados com aquilo, achando que aquilo era tudo, que a matéria era tudo. Mas aí Kardec chega e diz: olha, não, tem a matéria sim, que é um elemento extraordinário, de formação sim, muito sutil e muito justa e muito necessária, mas só o espírito pode fazer a matéria funcionar. A matéria por ela mesma é inerte. Aliás, a matéria é escura, né, gente? A gente só vê a matéria porque tem uma luz incidindo. Aí na sua casa à noite, se você apagar todas as luzes, né, você não vai ver nada. Né? Você sabe por percepção intuitiva onde estão as coisas, mas você não vê. Por quê? Porque a matéria precisa de luz.
a matéria precisa de espírito, a matéria precisa de vivificação. Então, Kardec coloca isso. Né? A matéria só existe, só funciona com a ação do espírito. E isso foi um contraponto ao materialismo. Ainda está sendo. As pessoas materialistas precisavam de estudar isso. Então, você tem o dever de passar para frente, tá bom? Então, vamos aqui. Ainda no item 18, olha só. Por sua essência própria, e como tendo por objeto o estudo de um desses dois elementos constitutivos do universo, matéria e espírito, o espiritismo toca forçosamente na maioria das ciências. Não poderia haver senão depois da elaboração dessas ciências e depois, sobretudo, de elas terem provado sua impotência para explicar tudo através somente das leis da matéria. Você observa que lá no século XIX, né, nós tínhamos grandes tendências filosóficas, muitas. Então, tinha a tendência materialista, a tendência espiritualista e tinha a tendência eclética, sabe? Mas o espiritismo vem e coloca, gente, não é só matéria, não é só espírito. Hoje nós temos os dois elementos, espírito e matéria, um precisa do outro, e acima deles está Deus. Então o espiritismo traz, assim, ele cria, ou ele mostra a ordem natural das coisas. Não é? Então, por exemplo, se você vai dirigir o seu carro e está lá na garagem, se você não for lá ligar e dirigir, ele não vai fazer isso sozinho, não. Agora está a inteligência artificial, né? Ok. Mas alguém tem que programar, tem que ligar aquela máquina, né? Aquilo é uma tecnologia. Ela não tem vida própria. Ela tem programação. Então, se de repente você programar que às 3 horas da tarde aquela máquina vai andar, você programou. Você temporalizou uma programação. Agora, é preciso entender que sempre o espírito tem que estar atuando sobre a matéria. É isso que Allan Kardec está colocando aqui. Tá? Bom, aí dando sequência, né, já no item 19, acusa-se o espiritismo de parentesco com a magia e a bruxaria, mas esquece-se de que a astronomia tem por ancestral a astrologia judiciária, que não está tão afastada de nós, que a química é filha da alquimia, da qual nenhum homem sensato não ousaria ocupar-se atualmente. Ninguém contesta, entretanto, que exista na astrologia e a alquimia o germe da verdade, de onde saíram as ciências atuais, malgrado suas fórmulas ridículas. Bom, aí Allan Kardec faz uma defesa da ciência, né? Então, a astrologia, que fala do zodíaco, que fala dos signos, né? Que fala das interações desses signos com a Terra e com os seus habitantes, né? Então, hoje você estuda isso na astronomia, que existem esses astros que se comunicam frequencialmente uns com os outros. E aí entra uma questão, né? A astrologia está certa ou não, até que ponto ela tem uma verdade, mas que ela é a base da pesquisa da astronomia, sem dúvida que é. A alquimia também. A alquimia, às vezes, ela é mal compreendida quando se fala da busca, né, daquela proposta, né, da poção virar ouro, de tudo que você fizer lá, você pode fazer uma poção que vira ouro, né, da pedra filosofal, que naquilo, na verdade, minha gente, era tudo psicologicamente estudado. Né? O que você toca e vira ouro é você. É você espiritual. Né? Se você quiser, você faz. De um ser bruto, ignorante, violento, um ser tranquilo e espiritual. Então, você transforma. E as pessoas não entendiam muito isso, e a alquimia, então, passou a ser considerada e praticada por pessoas incultas, que não sabiam nada daquilo, como a astrologia, e acabou trazendo informações ridículas, mas que tem a sua base, tem. E essa base foi, aquilo que foi verdade, foi recuperado pelos ensinos atuais. Tá? O Sr. Allan Kardec está dizendo isso. Bom, no item ainda, agora no item 19 ainda, né? A alquimia se pôs sobre o caminho dos corpos simples e da lei das afinidades. Claro, então a alquimia iniciou essa questão da afinidade química. Né? A astrologia apoiava-se sobre na posição e movimento dos astros,
que havia estudado, mas na ignorância das verdadeiras leis que regiam o mecanismo do universo, os astros estavam para o vulgo como seres misteriosos aos quais a superstição prestava uma influência moral e um sentido revelador. Desde que Galileu, Newton, Kepler fizeram-se conhecer essas leis que o telescópio descerrou o véu e aprofundou nas profundezas do espaço, um olhar de que certas pessoas acharam indiscreto, os planetas nos apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso e toda a estrutura do maravilhoso se despencou. Então, Allan Kardec, ele está colocando aqui para nós a importância que foi o avanço das ciências, né? Que tudo começa com um estudo preliminar e depois vai avançando. Mas que esse estudo preliminar também tem suas verdades, incontestáveis. Mas que muita gente, por não entender, começou a vulgarizar aquilo e tornou aquilo uma coisa assim, muito supersticiosa, muito misteriosa, muito oculta, né? Muito mágica. E aí complicou o conteúdo básico da informação. E aí a ciência vem e traz a informação nova. Isso é dessa maneira. É assim que acontece. O Espiritismo, então, que veio depois, ele sofreu também essa influência da mediunidade mal colocada, mal utilizada. Tanto assim que nos nossos dias tem pessoas que você fala com ele que vai ao centro espírita e te pede para você fazer uma macumba para ele. Você vê como é que são as coisas? Macumba é uma palavra africana que significa o seguinte: cumba tipo uma cuia, né? Uma coisa que dá som. E aí a pessoa batia naquela cuia para fazer os seus ritos africanos. Então, quando ele batia para o bem, era boa cumba. Quando batia para o mal, era macumba. Então, é isso que é a origem da palavra macumba. E isso chegou no Espiritismo, né? Que não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. E nós temos que explicar isso para a sociedade, sabe, meu amigo, minha amiga? Nós temos o dever de explicar isso para a sociedade. Nós pedimos um Uber um dia desse e colocamos lá o endereço Centro Espírita tal. A pessoa que tinha aceito, ela desistiu. Pode ser que desistiu por outra razão, mas pode ser também que desistiu porque ela não queria ir próximo ao Centro Espírita. Tem também o caso de um amigo meu que mora ao lado de um Centro Espírita. O entregador foi lá, levou alguma coisa que ele havia comprado, esse entregador falou com ele: que azar o seu? Ele falou: qual azar? Morar ao lado de um Centro Espírita? Você vê que tem toda esse preconceito, porque centro espírita significa Centro de Estudos Espíritas, só que a gente não coloca estudos, né? Se eu fosse diretor de algum centro, eu sugeria que colocasse isso: Centro de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, por exemplo, ou outro nome, né? Mas eu colocaria, para tirar essa imagem que o centro espírita é centro de fazer mal para os outros. Olha que sério que é isso. Mas isso vem de um passado misterioso, mágico, meio que, como Kardec coloca, né, feitos de bruxos e bruxas. Bruxo e bruxa são médiuns que não estudam. Na verdade, eles não estudam. Eles não sabem aquilo que nós sabemos pelo livro dos médiuns. Uma pena, né? Bom, e aí vamos avançando, né, para o capítulo 8 e 19 ainda. É o mesmo que o Espiritismo em atenção à magia, à feitiçaria e ao sortilégio. Essas se apoiavam também sobre a manifestação dos espíritos, como a astrologia sobre o movimento dos astros, mas na ignorância das leis que regem o mundo espiritual, misturam as suas referências, práticas e crenças ridículas. Do que o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, faz justiça, ou fez justiça. Certamente a distância que separa o espiritismo da magia e do sortilégio é maior que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Querer confundi-los é provar que não se sabe a primeira palavra. É muito sério isso, porque, sabe, as pessoas não querem estudar, elas não querem ter um conhecimento real da vida, das coisas que acontecem. Então ficam falando essas bobagens, né? E ficam pregoando isso. Então são eles, portadores, né,
de uma ignorância insana, porque além de ignorante, tenta prejudicar outras coisas. Meu amigo, minha amiga, não sei qual a tua religião, se você está nos assistindo, mas se você quiser entender Espiritismo, tem que estudar Espiritismo. Tem que estudar. Eu estudo Espiritismo há quase 50 anos. Eu sei pouco, porque a doutrina é profunda demais. Então, como é que eu vou dar opinião de uma coisa tão profunda se eu não sei o fundamento dela? Né? Como é que eu posso pegar um pedaço de ferro e dizer que aquilo é uma bobagem, se eu não sei da liga química que produz aquele material? É tempo de refletir, sabe, gente? Muito, muito, muito. Tá? Vamos continuar aqui. É uma proposta, né, que a gente faz. O item 20 do capítulo 1. O simples fato da possibilidade de se comunicar com seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É tudo um mundo novo que se revela a nós e que tem de tão mais importância que atinge todos os homens sem exceção. Este conhecimento não pode faltar de levar, em sua generalização, uma modificação profunda dos costumes, o caráter, os hábitos nas crenças que têm uma tão grande influência sobre as referências sociais. É toda uma revolução que se opera nas ideias, revolução de tão maior, de tão mais poderosa, que não se circunscreve a um povo, a uma casta, mas que atende simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades e todos os cultos. Allan Kardec diz assim, olha, gente, nós estamos falando que os mundos dos desencarnados, que vocês chamam de mundo dos mortos, comunica conosco, conversa conosco, troca informações. Isso é revolucionário, sabe, gente? Isso não chegou ainda ao crivo da razão da maioria. Ainda acham que é sortilégio, ainda acham que não pode incomodar os mortos. Tem gente que vai para o cemitério levar flores para o defunto lá, para que ele possa cheirar as flores. Está vendo? Como é que ela vai acreditar que esse morto, entre aspas, né, esse desencarnado, possa comunicar com ela? Um ente querido que possa voltar a ter essa comunicação com ela. Então, isso é sério. Nós ainda estamos a caminho da grande conscientização do homem das verdades divinas. Façamos a nossa parte. Vamos informar. Né? Agora, Kardec coloca, pois, com razão que o Espiritismo é considerado como a terceira grande revelação. Vejamos em que se diferem e por liames elas se unem uma às outras. Né? Então, aqui está, olha, item 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, mestre criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e assentou os fundamentos da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual esta fé primitiva, depurando-se, deveria um dia derramar sobre todas as terras. Cristo, tomado da antiga lei, o que é eterno e divino, e rejeitando o que era apenas transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, junta a revelação da vida futura, da qual Moisés nada tinha falado, e das penas e recompensas que atendem ao homem após a morte. Então, vejam vocês, minha gente. Vejam vocês que coisa interessante. Então, ele vai lá e fala, Moisés falou do Deus único e legislou para o povo numa época. Jesus corrobora a ideia do Deus único, mas ele não legisla para o povo. Ele legisla a favor da implantação do reino de Deus aqui no mundo, ou seja, da implantação do futuro divino dessa humanidade. Então, um falou de Deus, mas falou também da necessidade do contato de homem a homem, porque ainda tinha tempo, precisava disso. Jesus já não, já vem transformar, ele já vem trazer uma outra informação, uma informação mais própria, né, para um tempo novo. Tá? E aí, Kardec vai falar agora de Deus, né? A parte mais importante da revelação do Cristo, em seu sentido de que seja a fonte primeira
a pedra angular de toda a sua doutrina é o ponto de vista totalmente novo sobre a qual faz considerar a divindade. Este não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e a exterminação dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os micróbios, né, que castiga os que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune todo um povo pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado sobre a pessoa do inocente, que atinge os filhos pela falta de seus pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom. Então, neste ponto aqui, Kardec está colocando a diferença de Jesus com Moisés. Moisés tinha que falar para aquele povo bruto, gente. Moisés tinha que falar aquilo que ele falou. Né? As pessoas acharam que Deus castigava e tal, que na verdade eles estavam fazendo alusão a Yahvé. Yahvé, nós podemos pensar num protetor daquele povo, né? Não um Deus verdadeiro. Né? Existem estudos hoje, do professor Herculano Pires, que diz isso. Yahvé pode ter sido o mentor daquele grupo, ou então um espírito familiar daquele grupo. Então, que muitas vezes, para assustar aquelas crianças espirituais e rebeldes, eles falavam, né? Cuidado, porque Deus vai fazer isso com você. Ou seja, a lei de Deus vai te punir, não Deus. A lei existe para isso, para corrigir, para indicar caminhos. Então, ele dizia isso. Então, Jesus veio e falou, não, Deus é soberanamente justo e bom, mas dá a cada um segundo as suas obras. Que é o mesmo que falou lá atrás. Só que lá eles falaram assim de uma maneira mais poderosa para chamar a atenção. E Jesus foi mais sutil. A cada um segundo as suas obras. Então, amigo, fez o bem, espera, te busca. Fez o mal, não vai ter jeito. Né? E ele ainda fala, cheio de mansuetude e misericórdia, esse Deus, né, que perdoa o pecador arrependido e entrega a cada um conforme suas obras. Não é mais o Deus de um só povo privilegiado, o Deus dos exércitos presidindo os combates para sustentar sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende sua proteção sobre todos os seus filhos e os chama todos a ele. Não é mais o Deus que recompensa e pune pelos seus bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na subjugação dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas que diz aos homens, vossa verdadeira pátria não está neste mundo, ela está no reino celeste. É lá que os humildes de coração serão elevados e que os orgulhosos serão aviltados. É aí que está, né? Assim, na verdade, o nosso caminho, a nossa vida, é a vida futura, no mundo espiritual e nos avanços pelo universo. Então, nós vamos ficar aqui tendo privilégios no plano físico de um mundo tão pequeno como a Terra. Não, Jesus coloca, tem o reino dos céus, ou seja, o nosso caminho é lá. Aqui é só uma preparação. Então, não pode ter privilégio aqui. Então, não existe esse Deus que privilegia uma turma em detrimento da outra. Não, porque para todos Deus reserva esse caminho sublime no infinito espiritual. Isso Moisés não podia dizer para aquele povo, eles não iam entender. Mas Jesus disse. E nós, pela doutrina espírita, estamos refletindo. Penso isso. Moisés não podia dizer, Jesus disse, a doutrina espírita nos faz refletir. Então, que refletamos. Você não concorda? Muito bem. Agora, ainda no item 23, né? Não é mais um Deus que faz uma virtude da vingança e ordena de trocar olho por olho, dente por dente. Mas o Deus da misericórdia que diz, perdoai as ofensas, se quereis que as vossas sejam perdoadas. Trocai o bem pelo mal. Não faças jamais ao outro que não quereis que vos façam. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as penas as mais rigorosas, a maneira pela qual queira ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grandioso, que olha o pensamento e não se honra pela forma,
Não é mais, enfim, o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Olha, meu amigo, minha amiga, isto é muito profundo. Isso é para nós refletirmos. Nós precisamos dessa reflexão, entende? Se você tem dúvidas sobre a existência de Deus, dá uma olhada nisso aí. E agora, se você tem dúvida da existência de Deus, meu amigo, minha amiga, me explica como faz uma rosa, como faz um jasmim, como faz uma caixa de amendoim. Me explica, meu amigo e minha amiga, como que o sol levanta no leste, se põe no oeste, sem nunca perder esse rumo. Me explica por que a Lua tem 4 fases e também não perde o seu rumo. Se você me explicar tudo isso dentro da lógica e da justiça, eu vou acreditar que Deus não existe. Mas até lá, eu não creio, eu tenho certeza da existência de Deus. Né? O item 24, Deus sendo o motivo de todas as crenças religiosas, o objeto de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão a Deus. Aos que fazem um Deus vingativo e cruel, crendo honrá-lo por atos de crueldade, pelas piras crematórias e as torturas, aos que fazem um Deus parcial e ciumento, são intolerantes. Elas são mais ou menos meticulosas na forma, conforme o que creem, mais ou menos maculadas das fraquezas, das baixezas humanas. Então você vê que eles faziam oferendas a Deus, né? Oferendas humanas a Deus, que o sangue daquelas crianças, né? Aquelas meninas, meninos, aquilo iria aplacar a ira de Deus. Era o conhecimento que eles tinham de Deus. Como é que de repente você vai entender que não é assim, né? Como? Então há que ter um projeto, há que ter um processo, há que ter uma verdade, uma consistência na verdade, para você entender que Deus não é nada disso, que Deus quer o bem de todos nós. Então, se nós estamos vindo daquele passado de crematórios, de torturas, né? De oferendas, onde o sangue avolumava, né? Para agradar o fato de Deus, você imagina? Pior que ainda tem gente que pensa que isso é válido. Não é. Deus não precisa disso. Deus é o Criador, o sustentador de tudo. Nós somos um punhadinho de gente só. Imagina a quantidade de espíritos que moram no universo. Né? Então, minha gente, terminamos o nosso estudo de hoje, né? Que nós continuaremos no próximo, né? Que é o de número 3, estudando a Gênese. Então, faça a sua revisão, tá? Nós estudamos aqui o capítulo 1, itens 13 a 24. E continuaremos no próximo estudo, que é o de número 3. Então, eu deixo o meu agradecimento por você ter estado aqui conosco, né? E que você possa continuar nesse estudo, difundir esse estudo. Se você não estiver gostando, por favor, nos fale. Eu sou muito aberto a isso. Sabe? A gente dialoga, a gente conversa. E se você tem acréscimos, por favor, faça. Né? É isso que nós queremos. Então, eu vou despedir, deixando para você o meu muito obrigado, né? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Que Deus esteja com você sempre. Muita paz, muita harmonia. Tchau. Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.